Boa noite, seja bem-vindo à nossa conversa. Hoje vamos falar sobre a doença atual, o egoísmo. Não sei se você já percebeu, mas todos os relacionamentos, tanto no casamento, no trabalho, educação, os relacionamentos estão ficando cada vez mais egoístas. Se quer entender, fique por aqui. Este é o canal Escute Sua Essência, um espaço de reflexão sobre o ser humano de forma integral, corpo, alma e espírito. Eu sou Larissa Salles, psicoterapeuta gestaltista. Eu sou Júlia Montenegro, psicóloga e sexóloga. Bom, pra gente falar de egoísmo, Larissa, eu gostaria de pontuar assim, o que eu percebo do mundo hoje. Acho que as pessoas hoje trazem muito autorreferências. Então as pessoas falam muito de autoestima, autoconhecimento, Alto valor, autossuficiência. Todo mundo se referencia muito, né? Tá sempre preocupado consigo. Eu entendo que temos que ter autocuidado, cuidar da saúde, cuidar das emoções, ter gestão emocional, é importante. Mas tá sempre se autorreferenciando, tudo sou eu, isso gera um egoísmo, né? entra neste lugar de egoísmo, porque fica fixado neste lugar de auto o tempo todo. O auto ele é importante para a construção da sua identidade, da sua essência. Conseguiu construir a sua identidade, sua essência, aí o que acontece? Este lugar de auto, ele passa a ser inserido, ele passa a ser da sua identidade, mas não no sentido principal, porque a pessoa tendo seu autoconhecimento, sua autorreferência, seu auto, ele vai passar o quê? A olhar para fora. Porque o auto, ele tá sempre olhando para dentro, sempre de uma forma interna. Eu, isso, alto. Tá, entendi, me encontrei, me situei, e agora? Como que eu vou me relacionar com o outro tendo tudo isso de alto? Como que a gente começa a se relacionar com o outro, por exemplo, no casamento, ou no trabalho, ou até com os filhos, né, na relação com os filhos, se a gente está o tempo inteiro se autorreferenciando e pensando na gente, né? E a gente não está excluindo a importância do autoconhecimento, é importante. A psicoterapia ajuda muito, né? Muito, constante, porque a psicoterapia, gente, para vocês entenderem, é o seguinte, existem os dois polos. Tem muita gente que olha só para fora o tempo todo e esquece de si. O auto não existe no seu dicionário, no seu conhecimento, na sua referência. E só olha para fora, tá ali sempre se doando. E tem gente que só olha para dentro, no sentido de quê? Que sempre ganhou, cresceu na vida sempre ganhando e não consegue olhar para fora, não consegue se servir, não consegue se doar. O que esse movimento acontece? A pessoa ela tem que primeiro se identificar, se conhecer, para depois ela fazer o outro movimento, que é o movimento contrário daquilo que ela foi educada, foi estimulada, foi contingenciada, vamos dizer assim, porque a gente vive no meio de contingências. E no meio das contingências a gente vai se adaptando e sendo no mundo. Se a gente coloca na psicoterapia uma pessoa que só tá para fora, o tempo todo para fora, e passa a fazer ela se entender, olhar para dentro sobre seus sentimentos, as suas vontades, entender como colocar para fora tudo que ela percebe, o que ela sente, ela vai começar a fazer outro movimento e vai começar a entender, opa, pera lá, eu também posso ser essa outra forma de ser. Que eu acho que entra um pouco, Júlia, daquilo que a gente até trabalhou sobre os temperamentos. A gente temperar os nossos temperamentos. A pessoa que é muito fechada para dentro, como a melancólica, ela aprende com o temperamento dela a colocar para fora. Mais para fora. E a pessoa que é para fora mudar o comportamento e olhar um pouco mais para dentro. Mas o grande importância da psicoterapia, porque ela traz a consciência de uma forma madura, reflexiva, no sentido de que eu preciso me encontrar, porque da forma como eu estou vivendo, eu estou me desconectando do outro. E isso serve, eu vejo, Júlia, dos dois lados, tá? No sentido de quê? Porque olhar para fora também, por mais que a pessoa tá servindo, tá ali, mas ela tá se perdendo dela mesma. Então ela tá tendo uma desconexão de uma certa forma. Não quer dizer que a pessoa que está lá só servindo, que ela tá tendo contato com o outro. Não, porque ela tá se perdendo o contato dela. Então assim, esse cuidado tem que ter, tanto para fora, que a gente tá falando, como para dentro. Para que a pessoa consiga se situar, se olhar, ou olhar para o outro e fazer um movimento diferente. Entendo. O que você está
trazendo a importância do autoconhecimento, de reconhecer quem eu sou, de identidade. Exato. Então não deixar de ser quem eu sou para agradar os outros, como a gente já falou. Né? A gente tem um papo, depois vocês conferem lá, sobre identidade. Não é fazer o que os outros querem, não é agradar. Mas sim descobrir a minha identidade e formar enquanto eu, quem eu sou, e começar a agir no mundo. Então isso, a Larissa tem razão no sentido de eu sei quem eu sou, eu vou me formar, eu vou olhar para dentro, descobrir o que eu sinto, os meus gostos, né? O meu temperamento, eu vou olhar, vou saber quem eu sou. Diante do meu autoconhecimento, que é referente, né? Isso, que eu já descobri, eu fecho o meu contorno, que eu chamo de fechar o contorno afetivo, mas daí em diante eu também preciso começar a olhar para o outro para agir no mundo. Não adianta eu agir só para mim, só para o meu eu. Não faz né? sentido. E em todos os sentidos também, no sentido assim, na educação de filhos, então eu tô com raiva, eu tô olhando pra minha raiva e eu vou agir diante da minha raiva. Então eu sou grossa com alguém, eu sou grossa com o filho. Por que você foi tão grossa assim? Porque eu estava com raiva. Então eu tô pensando em mim, eu tô olhando pra mim, né? No casamento, que a gente trabalha bastante com casais, a gente vê essa ideia de casar para ser feliz. Então é autorreferente também. Eu quero que ele me faça feliz, eu quero que ela faça isso por mim. Ela tem que ceder. Então as falas é bem egocêntricas, né? Sim. Bem egoístas. Então é pra mim, sou eu, o tempo todo olhando pra si e não olhando pra fora no sentido de não formação de identidade. O que a Larissa trouxe, acho que foi no sentido de é preciso não olhar muito pra fora pra formar minha identidade, Sim. né? Eu vou me autoconhecer e formar minha identidade. E vice-versa. Porque perde a conexão. Agora eu acho isso fundamental, a gente ter esse autoconhecimento, descobrir, né, quem a gente é, firmar isso, para começar a agir. Mas ficar muito centrado o tempo inteiro e se autorreferenciando é que é o perigo. Acho que aí onde fica fixado. É aí que a gente começa a ficar doente. Sim. Quando a gente chama de egocentrismo. Exato. A doença do ego. Tudo tá autorreferenciando o ego. E o mundo faz muito isso hoje. Tá nesse movimento. Tá nesse movimento. Por que tá no momento, hoje, principalmente depois da pandemia, tá tendo tanto divórcio? As pessoas não estão conseguindo se relacionar, se conviver. Teve um boom de divórcio depois. A dificuldade de olhar pro outro. Assim, tá difícil de comunicar, tá difícil de estar junto, tá difícil do quê? Por quê? Porque você não tem paciência com o seu parceiro, não tem paciência com o seu chefe, não tem paciência com o seu filho. Em que lugar você está? Em que lugar você está? E a falta de paciência é esse movimento de estar olhando pra si, né? Porque se você faz assim, o que você precisa, meu filho? Do que você precisa, meu marido, minha mulher, minha companheira? Do que você precisa aqui no trabalho, colega? A gente não faz esse movimento de olhar pra fora pra gente poder agir. A gente olha pra raiva que a gente tem, o que a gente tá sentindo, aí fica se autorreferenciando o tempo inteiro. Eu lembrei da nossa conversa também sobre identidade. Eu lembrei agora quando até eu dei um exemplo da criança, né? Que olha pro espelho do bebê e fala neném. Isso. Mas em algum momento da vida dela, quando ela vai crescendo, ela consegue olhar no espelho e falar, sou eu. Aí ela se reconhece. Aí é legal do autoconhecimento de se reconhecer quem eu sou. Então aquela criança, ela vai se reconhecendo que ela é, chega na fase da adolescência, que a gente falou o tanto que é difícil. Por quê? Porque ele vai se reafirmar, ele vai começar a colocar no mundo a digital dele. Falar, eu sou assim. Não, isso aqui é do meu pai, isso aqui é da minha mãe. Mas eu não. Eu sou desse jeito. Ele até arruma um grupo, né? Pra se identificar, os amigos. E reconhecendo aquilo que ele é. Aí é importante ter o autoconhecimento, saber quem é, saber o que quer de profissão, tudo isso é importante. Mas em algum momento, em determinado momento, é preciso deixar um pouco essa autorreferência para passar a olhar para o outro, que aí vem a vida adulta, né? Do amadurecimento. Eu começo a amadurecer quando eu olho para o outro e vou agindo de acordo com o que o mundo espera que eu faça. Então, se eu me tornei pai, se eu me tornei mãe, o que é esperado de um pai e de uma mãe? Quais são as ações no mundo? Guiar. Quais são as ações se eu tenho um trabalho e tenho um grupo de colegas no trabalho? O que o chefe espera de mim? Eu preciso também ter uma referência do que os outros estão esperando. Então isso é parar de olhar para o meu umbigo, para dentro, e começar a olhar para fora, olhar demanda dos outros para eu poder agir. Isso eu vejo na terapia de casal, quando vai fazer a monitoria, né? Mentoria, desculpa. Quando vai fazer a mentoria. O trabalho é começar a fazer o movimento de deixar de olhar para si, começar a olhar um para o outro. De o que ela precisa.
O que que eu preciso? Então, casamento é um lugar que você tem que ter disposição de perceber o outro. Mas Percebi a necessidade do outro, agora eu vou agir. Então tá vendo que não é mais olhando pra mim, porque eu já sou uma pessoa madura. Já olhei, já sei quem eu sou, já me reconheci, tô com a identidade firme. E aí eu olho pro outro e percebo a demanda do outro. Pra começar a amar, que foi um papo também que a gente já teve. Pra começar a amar como ato de serviço. Sim. Então a gente começa a fazer esse movimento de sair do ego. Agora, infelizmente, muitos casamentos, as pessoas não saem do ego. Aí vem o egocentrismo, o egoísmo, que o casamento acaba terminando, porque um tá egocêntrico aqui e o outro tá egocêntrico aqui. Cada qual no seu mundo. Cada qual no seu mundo. E aí vem o boom da moda, né? Ah, ele é narcisista, ele é egoísta. E os xingamentos também são assim, né? Fulano é muito egoísta, minha mulher é egoísta demais. Então fica nesse apontamento de quem é mais egoísta do que o outro. Embora você tenha trazido aqui essa questão do narcisista, gente, de fato, existem casos e casos. Tem casos que de fato é narcisista. É narcisista. Não tem como, às vezes é questão até de saúde mental da pessoa e de vida. E de vida. O ponto é, existem relações que às vezes chega pra gente, chega no consultório de qualquer profissional, que é simples. Só que a pessoa, são pequenos ajustes na relação. Só que a pessoa, ela tá tão presa no seu ego, no seu umbigo, que não consegue olhar para o outro. Não consegue enxergar o outro. E o simples que você fala é amadurecer a personalidade. É simples. Se tornar adulto. Pra se casar, né? Pra se casar. Porque as pessoas estão se casando de uma forma imatura. São crianças que casam. Né? Então a gente vê até em termos de comportamento. Parece que são dois adolescentes conversando, né, na frente da gente. Porque quando a gente fala dois adolescentes, quando eu falo criança, adolescente, adulto, é no sentido de personalidade imatura. Personalidade que está afirmando no mundo e uma personalidade madura adulta. Então não é idade. Tem gente que tem 50, 60 anos e ainda é uma personalidade imatura. Totalmente. É uma personalidade infantil. Então quando eu falo infantil, adolescente, assim, tem personalidade de adolescente, né? Que é sempre querendo se autoafirmar. Poxa, cara, você já tem 50 anos, você está ainda tentando se autoafirmar, né? Porque não tem a personalidade ainda madura. Então a gente precisa amadurecer essa personalidade. Como? Olhando para o outro. Saindo mais do ego, né, desse autorreferência, para começar a olhar o outro. E como que é feito isso, Júlia? Então, tem alguns, até antes eu queria pontuar, além do autoconhecimento, a gente pode perceber, não sei se vocês percebem, das palavras também que dizem, autoestima, autossuficiência, que a pessoa, né, é autossuficiente, não depende de ninguém. Como assim? E é estranho, porque todo mundo depende de todo mundo. Eu dei um exemplo simples do sentido de, eu quero comer uma salada. Tá, eu não vou plantar o alface, não vou fazer as coisas sozinha. Eu dependo de alguém para fazer isso. Eu vou lá no mercado, compro o alface e faço. Então, dependo de alguém. Todo mundo depende de todo mundo. Então, que bom que numa família todo mundo depende de todo mundo. Né? Os filhos dependem dos pais, os pais dependem dos filhos para exercer a função de amar, de amadurecer, que amar amadurece. A mulher depende do homem, o homem depende da mulher. Que bom que a gente depende um dos outros. Se não dependesse, aí não precisaria de casamento. Não precisava casar. Fica sozinho, ser autossuficiente e tá tudo certo. Autoestima também, que as pessoas falam muito. Quando dizem assim, eu preciso de ter autoestima. Então eu vou pra academia, eu me arrumo, eu faço a unha. Tá vendo? Tudo eu, tudo pra mim. Pra buscar essa autoestima. E se a gente for sincero mesmo com a gente, você vê que não dura essa autoestima. Porque eu acredito que para ter uma autoestima duradoura, é preciso que a gente, de novo, olhe para o outro, vê a necessidade do outro e age no mundo. Quando a gente age, a gente começa a ser uma pessoa estimável pelos outros. Exato. Aí o egoísmo, né? Aí não tem como. A escola chama a Larissa e fala, nossa, sua filha é exemplar, é uma excelente aluna, ela é linda, você educou super bem. Aí o que a Larissa faz? Nossa, missão cumprida. E o ego enche. Aí sim ela tem autoestima, enquanto mãe. Porque ela é uma pessoa estimável pela filha, é estimável pelo marido, é uma pessoa estimável no trabalho. A escola tá tendo estima por você. E diz que pessoa incrível. É daí que vem a autoestima verdadeira. Só que o mundo traz a gente pra si. Pra si. É autoestima. Só pensa em você. Cuide da sua autoestima. Só pensa em você. Só pensa em você. Gente, a gente vai... E assim, Júlia, é aí que vem a doença, né? Você falando do isso, egocentrismo. eu vejo muito, muito comum, às vezes até quando a pessoa vem pra terapia, ou escuto, às vezes de fora, quando a gente tá em relacionamentos.
A pessoa fala, mas meu terapeuta falou para eu pensar em mim. Tá, mas o pensar em si, ele tem seu lugar. Tem seu lugar, exato. É tipo assim, pensa 5 minutos, depois vai e ama as pessoas. Exato. Pensa 10 minutinhos em você e depois vai. Porque o pensar em si é no sentido de como se fosse um planejamento, Júlia. Como você tá, eu estou aqui com a Júlia, mas o que a gente vai fazer aqui agora? Eu estou pensando em mim, do que eu vou falar, do que eu vou expressar junto com a Júlia. Mas eu estou servindo você, a Júlia. Então, por isso que eu falei 5 minutinhos. 5 minutinhos, pensa em você, em como você tá. Ok, agora vamos servir? Vamos agir? É igual perda também, que a gente já falou. Perdi alguém, é preciso luto, é preciso. Olha pra dentro, tem o seu luto e tudo. Tá, mas vamos agir? Tem que sair. Vamos agir no mundo, vamos olhar pro outro. Olha as pessoas ao redor que ainda precisam de você. Tem que ir pra que fora. não foi embora ainda. Então vamos agir no mundo. Porque o mundo tá rodando. E as pessoas estão se relacionando. E tem que viver. Não tem outro caminho. A autorreferência também na sexualidade, já como eu sou sexóloga, como é também o trabalho de... Como que é o sexo? Que as pessoas, né? Sou eu? Então, do mesmo jeito que é o casamento, que não é querer ser feliz, mas fazer o outro feliz, o sexo tem a mesma lógica. Não é ir pro sexo, ir pro ato sexual, querendo ter prazer, mas dando prazer ao outro. Então, quando a gente vê agora tantas pessoas viciadas, tem pornografia, tem a masturbação, que até eu faço o movimento, né? A pessoa entra no banheiro e faz esse movimento aqui pra estar se masturbando. Então ela tá fazendo esse movimento para estar no útero, né? Olhando pra si, preocupada consigo e querendo o prazer para si, que é esse movimento. É diferente. Vamos parar de fazer isso? Vamos parar de usar vibrador, brinquedo, de estar aqui só com você? Porque é um sexo eu comigo mesmo. Agora, que não é nem sexo, né? Não vamos dar esse nome. Não vamos dar esse nome. Não. Tô fazendo uma atividade aqui sozinha. Mas a ideia é, vamos parar com isso, entrar na fase adulta de amadurecimento da personalidade e começar a olhar o outro e o que o outro quer. Então eu também vou pro ato sexual servindo. O que ele gosta? O que ele quer? O que eu posso tocar no corpo dele que ele vai ter prazer? E ele faz o mesmo movimento. O que ela quer? O que ela gosta? Sim, respeitando o limite do outro. Respeitando, muito claro, isso. Né? Porque se eu tô olhando pra ela, é o que ela gosta, é o que ela quer, é o limite dela, é o respeito com ela. Sim. Isso é amor. É amor. Servir. Então, no sexo eu vou servir, como, né? É um amor como um ato de serviço. Então eu tô olhando pra cá. Agora tem um outro lugar mais bonito. Muito mais. Que é deixar de olhar pra si, olhar pro outro, e mais bonito ainda é quando a gente começa a olhar pro alto. Esse é o mais lindo. Que quando a Larissa pergunta, tá, Júlia, e como faz pra gente sair desse egocentrismo, dessa doença que é o egoísmo, desse parar de olhar pra si? É amadurecer a personalidade, tornarmos pessoas adultas e no fim também fazer o que Deus pede pra gente fazer, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Você vê que é o próximo primeiro, não é amar a ti e depois ao próximo. Ame a você mesmo. Quando você estiver segura, você pensa se vai amar o próximo. Não foi isso que ele pediu. Não foi. Ame o próximo como a ti mesmo. Então já está implícito que autocuidado é fundamental. Não precisa mais pensar nisso. Eu tenho que ter autocuidado. Cheguei na fase da adolescência, já era para ter isso. Acho que a questão hoje é essa, da sociedade. É porque não fechou o contorno afetivo. As pessoas não tiveram isso lá na infância. Então papai e mamãe não amou, papai e mamãe não deixou eu me sentir segura. Então realmente eu vou para um casamento insegura, imatura, sem saber o que eu quero. Isso acontece com boa parte das pessoas. Aí vem esses relacionamentos imaturos, que hoje chamam de tóxico. São duas pessoas muito imaturas, são duas crianças, 2 adolescentes no máximo. Então não tem esse olhar para o outro. E se não tem olhar para o outro, imagina para o alto. É o mais difícil. Talvez na psicoterapia o casal consiga fazer esse movimento de parar de olhar para si e olhar um pouco por outro. Mas se ele cansa muito de olhar para o outro, aí ele fala assim, desiste de chegar, olhar para cima. De olhar para cima. Porque fica muito fixado aqui. Esse olhar, quando a Júlia fala de parar de olhar para si, olhar para o outro, depois para cima, é um processo. Ele não precisa ser fixado também, porque se você ficar fixado olhando um para o outro, você está idealizando o outro, sendo que não é para idealizar o outro. É para complementar um ao outro, se conhecendo, porque o ideal, onde a gente tem que colocar no alto, é Deus em primeiro lugar. Primeiro é Deus. Ele pede o primeiro mandamento. Primeiro mandamento. Primeiro é Deus, segundo família, depois trabalho. Se a gente fica aqui preso nessa matéria, só tentando olhar para si e olhando para o outro, e esquece lá em cima, o seu espírito
está aqui só sendo, não está vivendo de forma de propósito, com genuidade, com amor, que é tudo que Cristo pede pra gente. Na prática, o que a Larissa está falando, assim, no casamento que eu trabalho, deixamos de olhar para si, não quero ser feliz e quero que ele faça tudo para mim, começo a olhar para o outro, mas depois eu faço a pergunta assim, eu não amo essa pessoa por ela mesma. Porque uma hora ela vai estar velha, ela vai, não vai, se for uma relação de utilidade, uma hora nem é mais útil, porque ficou velhinho, porque eu tenho que cuidar, enfim. Mas olhando pra cima, então eu acabo amando a pessoa que tá do meu lado, não por ela mesma, mas por Deus. Mas por Deus. Ele me colocou aquela pessoa, pra quê? Pra eu cuidar, pra eu auxiliar até que a morte nos separe, pra gente seguir. Então é olhando pro alto. Vamos trazer educação. Então Deus me deu aquelas pessoas pra educar, pra guiar. Então eu vou olhar o que eles precisam e vou servir como um gesto de amor. Mas em algum momento eu vou dizer, o que você quer de mim enquanto mãe? O que você quer de mim enquanto pai? Por que eu tô aqui cuidando deles? Tem um propósito nisso. Então começar a olhar pro alto. Até coisas pequenas, né, Larissa? A gente estava conversando no sentido da raiva. A gente falou também numa conversa sobre vícios. Como é que eu saio do vício da ira? Saio do vício da luxúria, que é a pornografia, a masturbação? Como é que eu saio do vício da gula, que eu conheço uma pessoa alcoólatra? Saio do vício do dinheiro? Todos esses vícios. Como que a gente sai? Olhando pro alto. Porque não sozinho, como, não dá. Sozinho a gente consegue mudar comportamentos. Sim, com a A terapia. gente consegue ali, procurar profissionais que a gente pode auxiliar em mudanças de comportamento e tudo. Mas tem uma coisa que as pessoas dizem, isso é falta de força de vontade. É porque essa força está em outro lugar. Então é preciso começar a olhar para cima, né? Eu acho muito bonito isso, que na minha área, um vício em pornografia, a pessoa percebe que através da visão, olhar aquele vídeo, ela se viciou. Porque olhando aquele vídeo, o que está acontecendo, eu fico preso naquele prazer, que eu quero sempre sentir aquele prazer. Então eu assisto de novo, de novo, de novo, para ter o prazer e me satisfazer. Tá vendo? É autorreferente, é egocêntrico. Como é que eu curo isso? Começando a olhar pra fora. Então, se eu sou casada, eu começo a olhar pra minha parceira, paro de fazer comigo e passo a fazer com ela. Mas mais ainda, olhando pro alto. Então, ao invés de pegar o celular e olhar, tá vendo? Eu tô falando do olhar, mas dando ênfase, visivelmente, olhar pra lá. Então, por que você não olha pra cruz, ao invés de olhar o vídeo? Porque não olha o que ele fez, o que ele passou. Contemplar. Quando eu tô falando de visão, contempla outras coisas. Contempla a beleza de quem tá com você, a beleza da vida, a beleza... Vai contemplando as coisas, pequenas também. E isso é muito automático, gente. Quando você começa a olhar pro alto, assim, quem verdadeiramente olhou e consegue sair desse vício, ela para, não por ela, né, pela vergonha mesmo. No sentido assim, poxa, tem algo muito melhor em outro lugar do que isso. Não é isso que me faz feliz, não é isso que me dá prazer, não é isso, é em outro lugar. Tem prazeres maiores. É uma êxtase de paz, de plenitude, de felicidade, que não é isso que vai fazer. Não é isso. Enfim, só aceite quem realmente está neste lugar. Quem tá. Mas às vezes é difícil para... Talvez você não tenha tido isso, mas é na busca constante e se conhecendo para você chegar neste lugar que a gente está falando aqui, para entender. Mas é por isso que a gente está aqui também. A gente está aqui para ajudar vocês na nossa conversa, observar isso, ter o autoconhecimento, mas também entender que, ok, já deu, agora vamos conhecer o outro e o próximo, quem está do meu lado, vamos conhecer meu filho, qual é o seu temperamento, vamos passar a conhecer em volta. Mas em outro momento também, vamos começar a conhecer coisas do alto e começar a olhar para o alto. Então a gente tá aqui também para isso, né? Essa conversa, vocês serem guiados a chegar naquele lugar. E aí é natural. É natural que quanto mais vocês fizerem esse movimento, mais vocês vão passar a amadurecer de forma natural. Exato. Então sair do autoconhecimento para o conhecimento do alto. Essa que é a cura da nossa alma, eu penso. Total. Né? Assim, é o fechamento total, Júlia, do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. E se esse conteúdo fez sentido para você, não guarda só para você.
curte, compartilha e segue o canal para continuar recebendo conteúdos que amadurecem e fortalecem você. Aqui toda semana tem uma conversa nova que vai te edificar de alguma forma. Confira então as outras conversas. Tudo que a gente citou algumas aqui, sobre amor, identidade, dizer não, que vícios. também é um gesto de amar, vícios. Confira lá, se inscreva. Porque escutar a sua essência. Também é uma escolha. Até a próxima conversa. Até mais.